Podcast Abra Hoff, a voz da odontologia, agora com a doutora Gisele Bortolini, nossa querida conselheira científica, faz parte aí do comitê científico grandioso e renomadíssimo da Abra Hoff. Uma honra tê-la com a gente, muito obrigada. A honra é minha estar aqui, com certeza. Vou falar um pouquinho do currículo dela, pessoal, para vocês entenderem, inclusive, por que ela escolheu o assunto. Ela é formada em odontologia, ela é cirurgiã dentista, especialista em Hoff pelo Instituto Velasco, é mestre também em harmonização orofacial pela São Leopoldo Mandic, pós-graduada em cosmetologia clínica e é pós-graduanda em medicina funcional integrativa pela Academia Brasileira de Medicina Funcional, né? Isso mesmo. Integrativa. Também é autora de livro Peeling na Estética e idealizadora do protocolo Expert Peel, palestrante e professora de Hoff em curso pós-graduação, tem certificação internacional pela Academia Americana. Não é isso, doutora? Que maravilhoso. E vai falar sobre um tema que é a sua expertise, peelings químicos, como associar com segurança. Muito obrigado pela presença, agradeço demais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e sempre me sinto muito honrada em fazer parte da equipe da Abra Hoff. A honra é nossa. Muito obrigado. Vamos falar então sobre esse protocolo, sobre esse tema que ela escolheu aqui, que é associar os peelings com segurança, né? Isso aí. Seja muito bem-vinda. Eu quero que você conte a sua experiência nessa área, então, para nós, dos peelings, que todo mundo sabe que é um procedimento tão interessante e muito bom, né? Tão antigo pra pele, e tão atual também, né? Os peelings químicos são minha paixão. Quando eu digo assim que é interessantíssimo a gente associar os peelings nos tratamentos de harmonização, não quer dizer que só o peeling químico vai resolver todos os problemas. Mas hoje, né, professora Marília, a gente sabe que a associação de técnicas é o segredo do sucesso dentro da Hoff, né? Sim. E os peelings químicos, eles vêm para nos auxiliar nesse processo todo, né, da harmonização orofacial e também, eu digo, dar aquele detalhe final, às vezes até inicial, a gente pode às vezes começar por ele, né? Mas ele vem para complementar os outros tratamentos. Quando eu dou aula, eu sempre falo assim, no geral, para a pessoa ter uma ideia, o que seria o peeling químico? É como se você tivesse um pacote de presente, um pacote bonito, bem embalado, com laço bonito, e um outro não. Um outro pacote só feito de qualquer jeito, com uma fita qualquer. Quando você olhar esses dois presentes, você não sabe o que tem ali dentro. Você vai escolher qual deles. Obviamente que a gente escolhe o mais bonito, o mais bem embalado, né, com um papel mais bonito, um top mais bonito. E o peeling químico é isso. Ele vai dar a embalagem do pacote para os nossos procedimentos. Adorei. É uma analogia bacana para a gente entender, né? Com certeza. Então, não quer dizer que eu não vou fazer um bioestimulador, que eu não vou fazer um preenchedor, que eu não vou fazer, enfim, outras técnicas. Mas eu vou associar o peeling químico para dar aquela suavidade naquilo que estamos vendo. Porque quando eu estou vendo a pessoa, eu estou vendo o que, primeiramente? A pele. E a embalagem? A embalagem. É o envelope. Isso aí. Então, a gente tem que aprender a trabalhar também o papel de presente, né? Porque o embrulhar também vai fazer parte desse pacote dentro dos procedimentos, tá? Bom, quanto ao Expert Peel, vou contar um pouquinho como que o Expert Peel surgiu. Na realidade, ele surgiu de uma necessidade clínica minha. Então, eu estudo a pele desde 2016, foi quando eu comecei a trabalhar com peelings químicos. Comecei a associar, porque realmente eu via que precisava associar algo externamente junto com os procedimentos. Porém, eu fazia cursos, acabava comprando muitos ácidos, né? Enfim, normalmente esses produtos são manipulados. E além de ficar na dúvida, tem validade baixa, porque na manipulação é 6 meses. Então, acabava o que acontecendo? Muitos produtos venciam, iam fora. E também eu ficava na dúvida qual deles que eu vou utilizar nesse paciente. Porque a gente sabe, bom, o tipo de pele é importante, o tipo do que eu quero chegar, onde eu quero chegar é importante. Mas eu chegava lá e eu via lá vários frascos e eu dizia, e agora, né? Então, foi por isso que eu me aprofundei mais no assunto e resolvi desenvolver um protocolo que fosse coringa para nós, profissionais da Hoff, conseguirmos ter algo que eu pudesse usar em mais de uma situação.
Então, foi por isso que surgiu o Expert Peel. Isso é muito bom. Você, como especialista em peeling químicos, né? Providenciou, criou esse protocolo e que facilita a vida do profissional e de usarem mais pacientes, é isso? Isso aí, isso foi a ideia inicial. Principalmente, você tem cursos também, não tem? Depois nós vamos falar sobre isso. Sim, tem curso, inclusive online. Então facilita a vida do profissional de saúde, daquele que quer trabalhar com isso, com a dificuldade que é identificar o que é peeling profundo, o que é peeling superficial, essa nomenclatura, essa quantidade de peelings que existem. Assim, eu digo que o peeling químico é quase uma faculdade à parte. É difícil. Porque não é tão simples. Não é eu simplesmente chegar lá e colocar qualquer ácido. Quantidades, né? Então, a gente tem que saber, então começar às vezes também, né, aos poucos. Assim, preparando a pele devagarinho, né? Nem todo paciente precisa de um ATA profundo ou médio. Às vezes um peeling superficial. Pois aproveita e fala sobre essa diferença entre peeling superficial, médio e profundo, por gentileza. Então, a gente precisa entender a nossa pele como uma parte fora daquilo que a gente costuma trabalhar dentro da ROF. Porque a gente trabalha muito no subcutâneo, né? Vai colocar um bioestimulador. Fala sobre as camadas aí, já aproveita para mim, por favor. Tá. Então, a nossa pele, ela é dividida em 2 camadas principais. A derme e a epiderme. A epiderme, a mais superficial. Quando eu estou vendo uma pessoa, o que eu estou enxergando nela ali é o extrato córneo, é a camada mais superficial da epiderme. A epiderme, ela é avascular, ela não tem irrigação sanguínea, né? Quem nutre ela é a derme, que está um pouquinho abaixo. Então, todo o peeling que eu trabalhar só na camada da epiderme, ele é considerado um peeling superficial. Se eu chegar na derme com esse ácido, eu já vou estar em peeling médio ou profundo, se eu chegar na derme reticular, lá embaixo. Quanto mais profundo eu chego, maior o meu risco de hiperpigmentação ou de alguma cicatriz. Então, o legal para o profissional que não trabalha ainda com isso é ele treinar a mão dele com um peeling mais superficial. A gente não precisa querer já ir para um peeling médio e profundo, porque realmente os riscos acabam sendo maiores e às vezes a gente não está sabendo como lidar com essas intercorrências que podem acontecer. Então, o segredo é a gente trabalhar inicialmente peelings mais superficiais, pegar a mão, ver a quantidade de produto que eu vou passar, aprender como preparar essa pele. Porque, inclusive, né, o título do nosso podcast, né, é a segurança dentro dos peelings. E é isso que tanto eu bato na tecla quando eu dou aula. Que nem todo mundo, e eu digo que até a maioria dos nossos pacientes não tem indicação de peelings médios e profundos. É só ser uma pele muito já envelhecida, com uma elastose solar. Aí sim a gente vai ter que aprofundar um pouquinho. Mas para um glow na pele, uma melhorada em rugas finas, eu posso chegar apenas na camada superficial. E com isso eu vou ter mais segurança e previsibilidade no resultado, né? No pós-peeling. Né? Enfim, então, assim, uma ideia, claro que a gente também, dentro de um curso, a gente aprofunda, né? Tem mais tempo, a gente consegue elucidar melhor como que funcionam as camadas da pele e também aonde que o ácido vai ajudar. Por que ele melhora essa renovação celular? Acho que isso é legal a gente falar. E conforme a gente envelhece, né, o turnover celular, ele acaba ficando mais lento. Como tudo, né? Infelizmente, vamos envelhecendo, tudo vai ficando mais lento. Então, essa renovação superficial também está mais lenta. Quando jovens, assim, só para ter uma ideia, a célulazinha que sai lá da camada germinativa, até ela chegar no extrato córneo e ser eliminado, dá em torno de 21, 27 dias. Que aí é o turnover. Pessoal, explica para o pessoal. Isso, o turnover, essa renovação celular. Porque a nossa célula principal da camada superficial é o queratinócito. Ele está em constante renovação. Porém, conforme vamos envelhecendo, esse tempo dele sair da camada germinativa e chegar a ser eliminado, vai até chegando a dobrar de tempo. Então, no envelhecimento, a gente chega a 50 dias. Então, dependendo da literatura, a gente encontra até 58, 60 dias para que essa célula nasça, cresça e acabe sendo eliminada. Então, quando a gente faz um peeling químico, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo com que essa pele trabalhe novamente naquele metabolismo mais lento, mais rápido, de quando a gente era mais jovem. Então, com 21 a 28 dias, a gente está tendo uma renovação ali, esse turnover celular
acaba sendo acelerado com um peeling químico. Então, por isso que é muito bacana a gente trabalhar com o peeling junto com os outros procedimentos, porque dentro de protocolos criados, como você claro, fez. seguros, sabendo o que se faz, né? Até porque todos os outros procedimentos da ROF acabam trabalhando em camadas mais profundas, né? Derme profunda, tecido subcutâneo. E essa camada bem superficial acaba ficando sem uma ativação, digamos assim, da resposta celular. Então, com isso, com o peeling a gente consegue ter. Com um laser também a gente consegue ter. Não é só o peeling, né? O laser também faz esse metabolismo, esse turnover acelerar novamente. Então, é legal a gente pensar que a gente tem que trabalhar todas as camadas dentro da harmonização. Trabalhar, sim, o subcutâneo, trabalhar o nível ósseo quando necessário para reestruturar, mas também trabalhar a camada mais superficial. E justamente por isso que a gente desenvolveu esse protocolo Expert Peel para ser seguro para aquele profissional que ainda não tem tanta expertise no peeling químico. Sim. Porque isso é importante, né? Às vezes o pessoal está começando, ainda não tem uma mão para o peeling químico, então ele vai aprender de uma forma segura a trabalhar com peelings químicos. Esse é o principal objetivo. Segurança para nós como profissionais e segurança para o paciente também, para a gente não ter ali uma resposta que a gente não queira, né? Indesejada. Você quer aproveitar, doutora Gisele, e falar sobre o protocolo Expert Peel? Sobre os componentes, os produtos que envolvem, para depois eu dar continuidade? Sim. Ou quer deixar junto com as perguntas? O que você prefere? Não, eu posso já falar, acho que já que estamos falando eu dele. estou curiosa, por isso estou perguntando. Então, eu planejei o protocolo Expert Peel de uma forma, além de ser seguro para o paciente, que seja didático para nós profissionais, tá? Então, obviamente, que tem uma farmácia de manipulação, a Medicinales Soluções de Saúde, que é a minha parceira, porque eles que fizeram acontecer aquilo que eu queria, né? Aproveita e fala de onde você é, pro pessoal. Eu sou de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, terra do vinho. Oba! E então, essa farmácia também é de lá, né? E ela que me auxilia muito no desenvolvimento dos produtos. Eu chego e digo, olha, eu quero isso. Então, eles vão para o laboratório, bom, né? Desenvolvem a fórmula, eles equilibram pH, tudo isso que é muito importante. Supervisionado, né? Supervisionam e me chamam lá. Olha, ficou assim, a textura, e aí a gente vai ajustando. Então, agora esse ano, vai fazer 4 anos que a gente iniciou o Expert Peel, né, a desenvolver. E aí, eles mandam para fora? Sim, até inclusive para fora do país também. Fazem curso? Ou... Isso. Mandam. Brasil, todos os lugares, a gente manda. Fora também, então, pessoal, nossos associados aí da Abrahof Internacional, da América Latina. Isso. Depois vamos saber quais são as mídias da doutora, para que vocês possam até pedir esse produto. Podem pedir. Os produtos da farmácia de Bento Gonçalves. Claro que assim, dependendo para onde vai enviar, o custo do envio é um pouquinho alto, né? A gente já mandou até para os Estados Unidos também, então acaba ficando às vezes um valor, mas também não é nada, né, fora da realidade. Então, só quis falar isso para entenderem que eu tenho essa parceria com gente séria, né, que sabe desenvolver bem direitinho as formulações, até porque nós, dentistas, não somos farmacêuticos, né? Então, precisa, às vezes, um farmacêutico para nos auxiliar. Sim. Então, quando eu quis desenvolver, eu cheguei para eles e falei, eu quero algo que o profissional da saúde que está começando a usar, ele olhe o protocolo e ele saiba qual etapa usar. E aí a gente numerou. Então, no vidro, né, tem lá, até depois a gente pode colocar aqui uma fotinho, né, de como que são. Eles são todos numerados. Então, passo 1, passo 2, tem um número no frasco. Isso é muito importante, né? Que aí não vai se perder, né? Porque às vezes eu posso chegar e dizer, olha, você passa o número 1, que é uma espuma de ureia, o número 2, um salicílico, aí a pessoa está com as duas coisas ali, já não se lembra mais, então está numeradinho para facilitar. Então, a ideia do protocolo sempre é o quê? Você não pode fazer peelings químicos sem preparar a pele do paciente. Isso também é uma parte aqui muito importante. Sim. Que eu bato muito nessa tecla. Não é simplesmente o paciente chegou na nossa cadeira e a gente vai lá e faz o peeling sem ter explicado. Esse é um dos maiores problemas das intercorrências com peelings, né? É isso mesmo. Não preparar a pele é abrir brecha para que a gente tenha um problema depois. Sim. O pré-peeling, que a gente chama, que é o preparo da pele, ele é tão ou mais importante do que a própria aplicação do ácido. Sim.
Porque a pele vai estar preparada para receber sem dar uma resposta exagerada, uma resposta inflamatória exagerada. Então, a gente vai preparar uns 10 dias antes, 10 a 15 dias. Que também está no protocolo, Também você tem o produto, no protocolo, tudo sim. direitinho. Ele é usado em casa, como fosse um home care, mas a gente tem ele também separadinho já, o pré-peeling e o pós-peeling junto com o filtro solar, que é físico, inclusive, para não ter problema, né? Então, isso também é importante, filtro solar físico. Depois você explica um pouquinho sobre o físico, se quiser. Sim. Então, a gente tem o quê? A gente tem o passo 1, o paciente chegou no nosso consultório, sentou na cadeira, ele já tem que estar com a pele preparada, que ele preparou em casa. Que você orientou. Orientamos, passou. isso aí. Então, eles vão ter todas já as orientações para fazer isso. Inclusive, uma dica que eu sempre dou, pessoal, quando eu dou curso. Essa câmera aqui pode. Aqui, tá. Quando eu dou curso, eu sempre dou uma dica assim. Para você ter segurança dentro de um protocolo, você deve entregar para o seu paciente já o produto. Você vai colocar dentro do valor. Por quê? Às vezes você vai fazer só a receita e o paciente vai olhar e não vai comprar. Ele vai chegar no seu consultório e vai dizer, eu fiz, mas ele não fez. Sim. Então, para nossa segurança, você vai colocar o produtinho já do pré-peeling. O paciente vem, você fotografa, avalia a pele, né, para saber que tipo, enfim, do peeling você vai usar e você já entrega para o paciente. Você vai usar isso aqui 15 dias, vai parar 2 dias antes do peeling, explica direitinho. É mais garantido que ele vai usar. Porque pode ser que ele não compre. Facilita a vida dele. E até a gente, né, pessoal? A gente vai no lugar, se você já recebe, é melhor, né? É. Então, o paciente preparou a pele, chegou no consultório e a gente vai fazer, então, todas as etapas, né? O pré-peeling daí clínico, não mais o de casa, né? Sim. Que é homogeneizar o estrato-córneo para receber o ácido. Então, normalmente tem uma espuminha de ureia, tem um salicílico, que isso vai fazer o quê? Ele vai dar uma afinadinha nessa camada mais superficial. Né, nada muito agressivo. E a pele já fica preparada para o passo 3, que é receber os ácidos. E o nosso passo 3, ele é bem interessante, porque o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu associar 6 ácidos com concentrações baixinhas no mesmo passo, na mesma etapa. Que legal. Então, ali dentro eu tenho glicólico, mandélico, pirúvico, lático, ascórbico. Então, dentro ali desse passo 3, que é o X-Peel, que a gente nomeou assim, você já vai ter todos esses ácidos numa concentração baixinha, o que facilita para poder usar em todos os tipos de pele. Todos os fototipos, inclusive. Que eu ia até te perguntar sobre isso. Tem diferenças, né, entre esses fototipos? Porque o fototipo alto, né, a gente sabe que ele responde de uma forma mais exacerbada. Sim. Então, o que eu oriento? Você vai... Fototipo alto é o paciente mais escuro, né? Então, Isso. pessoal, só para vocês sabem, claro, sobre os... Para ter quem tem mais pigmento. Então, a gente tem que pensar assim, quanto mais tonalidade escura a pele tem, mais ele reage frente a uma agressão. Sim. E aí eu posso hiperpigmentar. Então, esse passo, a diferença dele para um fototipo mais clarinho para um mais escuro, é o tempo que você vai deixar. Então, um fototipo alto, 1 minutinho e já neutraliza. Um fototipo baixo, 2 a 3 minutos. Uhum. Então, essa é a diferença, mas você vai usar o mesmo. Você tem escrito no produto ou é através de que você ensina nos cursos? Você diz a formulaçãozinha? Você tem escrito para o paciente 2 tantos minutos. Isso aí. Você explica direitinho. Tudo vai no curso, a gente orienta, inclusive tem demonstração prática, né? Para facilitar. Do tipo de pele. De pele, sim. Explico direitinho como que você vê o fototipo. Porque às vezes o pessoal tem muita dúvida entre o 3 e o 4, que é bem parecido. Então tudo isso está bem explicadinho no curso. E também tem no livro, né? O livro que eu escrevi, Peeling na Estética... É sobre o Expert Peel. Tem também um capítulo só do Expert Peel. Obviamente, ele tem também toda a parte de embasamento teórico, explicando anatomia, fisiologia. Peeling na Estética, Peeling né? na Estética. E nele você mesmo. tem parte, um capítulo sobre o Expert. Isso. Esse livro, já aproveitando o gancho, ele surgiu inicialmente como um e-book, né, justamente para os meus alunos. Sim. Acabou se tornando um livro, que foi a minha dissertação de mestrado, acabou sendo o livro. Está publicado numa editora? Está publicado, sim. Fala para o pessoal aí para...
é Peeling na Estética, né? O nome da autora, no caso, Gisele Cristina Bortolini, junto com o coautor Rogério Romero, que o Rogério era meu coordenador, escrevemos juntos, né? E ele está à venda na Hotmart direto, tem o livro físico, tem o livro digital, né? Então, o livro físico a gente envia também para vários lugares. E ele é um quem guia. Quem é de fora pode comprar o livro digital. Pode. Uhum. Ótimo. E já baixa, ele tem no método para baixar e poder ler. E ali ele ficou assim, uma coisa bem didática. Eu tentei fazer uma coisa bem fácil, de fácil entendimento. Porque não adiantava eu aprofundar o assunto demais sem a pessoa pelo menos conhecer um pouquinho do geral, né? Que é o seu objetivo, Que é o objetivo. Inclusive, para aquela pessoa que não tem que estudar tanto, você já dá mastigado para ela. Isso mesmo. Já diminui o processo. Já diminui o processo. Então, ali já vai ter o que precisa para iniciar. Sim. Né? Então, eu sempre digo que é um excelente guia clínico, né? Para poder trabalhar com peelings químicos com segurança. Direto ao assunto. Direto ao assunto. Não tem rodeios, tem capítulo de anatomia da pele, fisiologia, os fototipos, que é o que nós estávamos falando, né? Como associar, inclusive, isso é uma coisa muito bacana, que depois dessa neutralização do passo 3, é o momento que eu posso fazer qualquer procedimento. Não o peeling, no caso. Posso fazer qualquer outra coisa antes de passar o último passo. Então, consigo associar. No mesmo dia que eu aplico o peeling, eu posso fazer um microagulhamento, uma toxina botulínica, um preenchimento, um bioestimulador. Então, eu explico direitinho em qual etapa que você consegue, né? Porque para nós é importante usar esse nosso tempo clínico, né? Sim. Então, o paciente já está aí, você programa e já faz outros procedimentos. E ele agradece, né? Porque já está lá e já resolve. Porque ganhou tempo, né? Já resolveu mais de uma coisa. Então, assim, fica bem mastigadinho ali no livro, tanto no curso como no livro, para poder justamente associar os procedimentos de Hoff junto com o peeling químico, que é aquilo que eu falei no início, que ele agrega. Não é que vai ser feito só uma coisa ou só outra. Ele vem para somar junto com os outros procedimentos. Então, tá bem bacana o livro aí. Quem quiser, a gente envia para qualquer lugar, ou então compra o digital dentro da Hotmart. Quando compra, já pode baixar o digital ali. Isso. Sim. Você pode falar para a gente, você falou já um pouquinho só quais são os ácidos. Tem mais algum ativo? Tem sim. A gente fez assim, o ATA, por exemplo, que é uma coisa que se fala muito hoje, do ácido tricloroacético. E como eu falei antes, ele é um ácido excelente. Porém, ele é mais indicado para peles que realmente precisam de um rejuvenescimento mais intenso. Porque ele é um ácido com maiores riscos. Sim. Então, eu sempre falo, o ATA você vai deixar para quando você precisa fazer um rejuvenescimento ao redor dos olhos, por exemplo, ou uma pele já bastante envelhecida, com linhas já mais profundas. Porque como ele tem riscos maiores, inclusive ele é um ácido que, a partir do fototipo 3, é mais arriscado de usar, a gente deixa ele para ser usado, ele é uma etapa à parte do protocolo. Sim. Ele tem também dentro do protocolo, mas ele é algo pontual. Sim. Dentro do protocolo... Específico para pacientes com essas características. Porque assim, pessoal, um paciente jovem não precisa usar ácido tricloroacético. Sim. Não precisa. A gente diminui o risco usando outras coisas. E nós temos ácidos maravilhosos, né? Então, por isso que ali a gente associou os ácidos glicólico, mandélico, todos esses, porque eles são muito bons. E no final a gente sela com um ácido retinóico, né? Ou um ácido gálico, um ácido ascórbico, um ácido azelaico. Tudo isso a gente explica também qual você vai utilizar, dependendo do seu objetivo. Então, o ácido tricloroacético, apesar de ele ser maravilhoso, é uma coisa que eu gosto de bater na tecla, assim, não é para todo mundo. Você pega um paciente com 25 anos fazendo tricloroacético, não tem necessidade. E até porque o paciente jovem, como eu falei do metabolismo, a resposta dele também é mais exacerbada. Então, daqui a um pouco eu vou usar um tricloroacético e eu vou acabar criando uma intercorrência, porque a resposta dele está muito, né? Ou ele tá, aquela resposta vai ser além do que eu quero. Então, o ATA, apesar de ser um ácido coringa, maravilhoso, uso, gosto muito, ele tem que ter sim um cuidado. A pele, às vezes, ser preparada mais tempo. Então, a gente deixa ele justamente para casos em que precisa mais. Mas o protocolo, para te ter uma ideia, o protocolo, o mais simples dele, porque depois tem o da linha Sense,
que a gente desenvolveu para mulheres grávidas, Ah, que para bacana. rosácea. Você especificou para cada Isso, caso. isso. Mais velhas, com a pele mais fina, essas coisas. Isso aí, porque daí assim, às vezes o paciente vai chegar com rosácea, com uma dermatite, uma pele mais sensível, você não pode usar esses ácidos que eu falei. Sim. Então a gente desenvolveu o Sense, que eles são passos mais suaves, com peelings feitos de enzima. Então enzima de romã, enzima da abóbora, do abacaxi, da casca do abacaxi. Que aí são enzimas que também trabalham como se fosse um ácidozinho, mas não são ácidos. Então, elas fazem, sim, um afinamento do extrato córneo, conseguem também acelerar esse processo, mas de uma forma suave, a pele não descama. Então, você pode usar em peles sensíveis e também em gestante. Ele é bem seguro para gestante. Só tem ativo que gestante pode usar. Então, claro, a gente tem que avaliar o paciente, o que para aquela pele precisa, né? Sim. Então, a gente desenvolveu essa outra linha específica. Então, o Peeling Expert Peel, ele tem também as suas... digamos assim, as suas subdivisões, né? Conforme categorias, conforme a necessidade do paciente. Legal, maravilhoso. Como que você até falou, você pode associar os peelings com toxina botulínica, com preenchedores, com estimuladores de colágeno, deixando aquela última parte, né? E você vai colocar essa última parte, o último passo, em que momento? No final do procedimento? Final, isso aí. É tudo numa sessão só? Tudo numa sessão só você consegue fazer. Então, você aplicou o ácido, deixou o passo 3, que eu falei, que é uma associação de ácidos. Você deixou ali 1 minuto, se a pele por conta do tempo, fototipo mais alto. Que diferencia. Isso. Fototipo mais baixo, você deixou 2, 3 minutinhos e você neutraliza esses ácidos. Quando você finaliza a neutralização, é o momento de fazer o outro procedimento. Você vai fazer, então, qualquer um desses, ou mais de um, que não tem problema nenhum. Sim. Especialmente são camadas diferentes, né? Camadas Isso é muito importante. diferentes. Você está trabalhando na pele e esses outros tratamentos, só o estimulador de colágeno, que às vezes trabalha na camada mais profunda da pele, que é o subcutâneo, né? Isso. Em alguns casos, então não tem problema também. Não tem problema. Com musculatura e preenchedores com camadas. Você pode fazer tudo, inclusive se quiser e o paciente estiver apto a fazer tudo, né, e investir, você deixa e faz tudo na mesma consulta. E aí você fica às vezes mais em conta para ele, porque ele já está lá para o profissional, né? Para o profissional também, né? Sim. Porque você economiza sua hora clínica, né? Então vale muito a pena. E aí você terminou os procedimentos, enfim, existe o peeling de selamento. Por que a gente chama de peeling de selamento? Ele vai selar a pele e o paciente, como eles são ácidos hora dependente, ele precisa ficar horas para atuar. Então, a gente deixa esse passo por último, que o paciente vai para casa com esse passo e mais um filtro físico por cima. Não tem problema quanto aos pertuitos, onde fez, né, a toxina botulínica, não tem problema nenhum, tá? Sim. Então, fez o procedimento, ele não tem uma capacidade de entrar lá, e até porque os pertuitos ali a gente sabe que fecham rapidinho, né? Então, pode selar sem problema nenhum. O paciente vai para casa e a gente vai orientar, olha, daqui tantas horas você vai lavar o rosto e vai seguir com os produtinhos do pós-peeling daí, né? Que também é importante, a recuperação dessa pele também é muito importante. Então, sempre quando nós profissionais decidimos que vamos agregar o peeling junto com os procedimentos, nós temos que ter, assim, conversado com o paciente e ter convicção que esse paciente vai fazer tanto o pré-peeling como o pós-peeling. Isso vai reduzir... Aí dá efetividade, né? Isso. Reduz muito as intercorrências. As intercorrências, sim. Então, o paciente tem que estar assim, ó, você tem que dizer para ele que ele vai ter que fazer a parte dele. Se o paciente é um paciente que você vê que não colabora, não fez o preparo, não usa filtro solar, então um conselho, né? Coloque o pé para trás e evite de fazer. Sim. Porque no fim vai dar problema e às vezes aí acaba a culpa pesando sobre nós profissionais e na realidade foi uma falta mesmo de colaboração do paciente. Sim, quando você associa laser junto aos peelings, você faz na mesma sessão? Como é que é? E qual o tempo que você chama o paciente de volta, o retorno do paciente, o intervalo entre esses peelings e o seu protocolo? Então, na realidade, vai depender muito de qual laser a gente está fazendo, né? Lasers muito agressivos, a gente tem que evitar de associar junto com o peeling. Um laser daí menos, né, que não ablativo, um laser de túlio, por exemplo, você pode, inclusive, associar em que momento? Nessa etapa em que você faria
a neutralização e faria um procedimento, é a etapa também que você pode trabalhar com o laser. Sim. A gente pode trabalhar também com a fotobiomodulação, fototerapia. Isso que eu ia te perguntar. Bem bacana. Então, fica bem fácil, porque esse é o momento. Agora, isso claro, tudo você ensina no seu curso? Tudo tem no curso. Tudo bem explicadinho lá. E é claro que se é um peeling muito agressivo, um peeling ablativo, eu não indico você associar peelings nessa sessão. Porque a pele ela já vai estar tendo que fazer uma recuperação pela agressão do laser, né? Então vai depender muito qual tipo de laser. E aí, assim, normalmente o paciente vai ficar uns 7 dias descamando. Se a gente usou um ácido retinóico, por exemplo, né? Se a gente usou aquele para linha mais sensível, não vai ter descamação. Eu chamo o paciente normalmente em 10, 15 dias para avaliar como é que está essa pele. E muitas vezes eu associo mais de uma sessão de peeling. Então, 2, 3 sessões de peeling dá um resultado melhor, né? Porque daí eu vou estar fazendo com que essa renovação celular não aconteça só uma vez, não acelere só uma vez. Então, se caso o paciente está tudo bem, não teve intercorrência, está fazendo tudo certinho, você chama ele, como Sobre é que tá. intercorrência, é um tipo de intercorrência leve, que você já viu, depende se você tiver todos esses cuidados com esse protocolo, você não tem, você ensina todo esse processo e são quase nenhuma, como que seria? Olha, se o paciente fizer certinho, você não vai ter problema. Sim. Não vai ter problema. Agora, o que acontece... É claro que você estudou isso para que não tenha, né, doutora? Isso mesmo, porque no início a gente acabava tendo até essa questão do tempo, quanto tempo deixar um ácido, tudo isso foi estudado para chegar e deixar esse protocolo bem redondinho para os profissionais. Mas mesmo assim, a gente pode sim ter uma intercorrência. Por exemplo, a área dos olhos, eu uso bastante o tricloracético na área dos olhos, porque é uma região que a gente tem uma certa dificuldade, para né? retrair. Para retrair a pele. Então, já aconteceu de uma paciente puxar a casca antes do tempo, porque vai formar uma casquinha. E isso vai dar uma ferida. Tem que ser muito explicado, né? Porque elas ficam ansiosas, né? Querem que aquilo... E tem que dar o tempo ao tempo. Só que às vezes querem acelerar o processo. E aí vai tirar a pele antes daquela que está embaixo. Por isso que tem que explicar muito para o paciente. Explicar. Mas se você fizer certinho, você não vai ter problema. Agora, depende, como eu falei, muito de você ter essa conversa com o paciente e explicar. Inclusive, no livro, eu coloquei foto dessa intercorrência, porque eu tive pouquíssimas, mas tá ali. E o que eu recomendo? Pega o livrinho e mostra para o paciente. O que acontece? Tá vendo isso aqui? Se você tirar e puxar a casquinha, vai acontecer isso. É muito didático isso, né? Daí ele vai ficar assim, não, eu vou deixar cair por conta, né? E também, usar sempre o pós-peeling até a pele recuperar totalmente, esse é um dos segredos, né? Aí, claro, quando a gente aprofunda um pouquinho, por exemplo, uma pele que tem uma elastose solar, né, na região aqui lateral, da bochecha, enfim, e eu faço uma área maior, né? E o paciente não tem o cuidado ou não preparou direito a pele, eu posso ter um escurecimento. Que é o que a gente chama de HPI, né? A hiperpigmentação pós-inflamatória. E ela é danadinha para tratar. Às vezes a gente passa de 6 meses tratando o paciente. E é óbvio que a gente tem que dar essa... se acontecer, a gente tem que dar essa assistência. O que a gente vai fazer? A gente vai usar ativos clareadores. Inclusive tem uma formulação também lá no livro que eu coloquei. Para se caso a intercorrência acontecer, você vai usar isso aqui, que é para fazer essa pele clarear, mas tem que ter a consciência que é um tempo, né? Não adianta querer fazer mais coisas agressivas, porque aí a gente pode até piorar a intercorrência. Mas tem como tratar, né? Claro, é ruim, o paciente fica um tempo ali, com aquela intercorrência, aquela hiperpigmentação, mas devagarinho a gente consegue reverter, fazendo bem certinho. Então, pessoal, vocês sabem que para entender um protocolo maravilhoso como esse, vocês precisam ler o livro da doutora Gisele, fazer os cursos dela. Eu quero que você fale, então, como que o pessoal te encontra nas suas mídias, comprar o seu livro que você falou que está na Hotmart. Isso. E aprender sobre o protocolo Expert Peel. Então, dentro lá no Instagram, meu nome é Gisele Bortolini Hoff. Bortolini, tá, pessoal? Isso, Bortolini, com I, né? No final. Lá tem, se abrir na bio, vai ter o linkzinho que vai direto para o curso. Online? Online, isso. E também qualquer coisa na Hotmart. Então, tem o meu curso,
que é Formação Avançada em Peelings Químicos. É o nome do curso. Então, ali no curso, a gente explica tudo direitinho. Tem 7 demonstrações práticas. Olha. Então, assim, eu coloquei gestante, todas, né, aplicando paciente adolescente também para acne, pele envelhecida, pele com rosácea, para que justamente o aluno saia, né, bem treinado. E o livro também está junto lá na Hotmart, qualquer coisa é Peeling na Estética. Então tem de tudo, pessoal, vocês estão vendo, né? E não tem jeito de errar com esse protocolo que ela criou. Isso presencial, você dá algum desses, doutora? Só para saber sim, a gente também faz presencial. Se eles te ligarem, entrar em contato. Também quem tem presencial. É de lá? Daí é lá em Bento Gonçalves, é dentro da minha clínica, então também tem o acompanhamento, enfim, já faz mentorias particulares também, ou o curso em grupo. Então, às vezes a gente fecha uma turma e no máximo 4, 5 alunos, porque eu gosto de estar bem, sabe, explicar direitinho para sair bem entendendo bem o assunto. Bem informado. Isso aí. Que ótimo. Você quer falar mais alguma coisa para os nossos ouvintes sobre você, sobre o protocolo? Ou falar para eles que eles estão perdendo se eles não então, te buscarem, pessoal, né, doutora? Isso aí. Então, assim, pessoal, quem quer se aprofundar um pouquinho mais e associar os peelings químicos na sua prática clínica, vem comigo que com certeza vai sair sabendo fazer e seguro, que é o mais importante. Porque a gente escuta às vezes, né, o pessoal dizendo, não tenho segurança, não tenho segurança. Se fizer o curso comigo, eu garanto que vai ter. E também quero deixar um recadinho aqui para que todos os profissionais, né, quem ainda não é sócio da Abrahof, que se associe na Abrahof. Você vai dar algum desconto para nós? Vou dar um descontinho especial, né? Eu acho que eles merecem, né? Com certeza. Então tem desconto especial. Qualquer coisa chama também no direct, né? Sim. Tanto o meu como o da Abrahof, porque a Abrahof tem vários benefícios e tem, assim, um corpo clínico incrível, profissionais renomadíssimos, né? O conselho científico, revista, tudo isso vocês vão ter acesso. Então vem com a gente e fique atualizado dentro da ROF. Ai, que Obrigada, maravilhoso. Marília. Nossa, um prazer para nós tê-la aqui com a gente. Agradeço demais. Esse podcast foi maravilhoso, muito assunto, você explicou direitinho. Tem o livro patrocinado pela FACOP. Nós temos vários apoiadores como Odonto Nordeste, Divas in Dentistry, Greater New York Dental Meeting, nós temos CIRHOF, nós temos vários parceiros no Brasil e na América Latina. Então, seja Abrahof, vem com a gente e ganhe descontos em todas as parcerias e cursos do nosso comitê científico. Um grande abraço, muito obrigado, doutora. Obrigada eu pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada.